é Tassiana, eu sou professora de língua portuguesa e o assunto da nossa aula de hoje é substantivo e adjetivo. Duas classes de palavras extremamente importantes na produção de conteúdo da língua portuguesa. É necessário reafirmarmos que essas duas classes pertencem ao estudo de morfologia, que é a parte da gramática destinada ao estudo das classes gramaticais, ou seja, das palavras e as suas funções fora do contexto de texto, fora do contexto de frase. Primeiramente, é necessário estabelecermos aqui a relação funcional do substantivo. Ele serve para nomear seres, sentimentos, objetos, pessoas. Existe uma subclassificação dos substantivos, ok? Temos aqui o substantivo próprio, que ele particulariza os seres que ele nomeia. Por exemplo, Maria, Paulo, João. É por isso que nós escrevemos esses substantivos com letra maiúscula, porque eles particularizam os seres. Temos o substantivo comum, que ele faz justamente o contrário do próprio. Ao passo que o próprio acaba particularizando o nome, o substantivo comum ele generaliza, ele dá um nome para todos pertencentes aí ao mesmo grupo. Temos os substantivos simples e os substantivos compostos. Substantivo simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, no caso, roupa, ok? Os substantivos compostos apresentam dois ou mais núcleos na composição de uma palavra. Guarda-roupa. Temos aqui o substantivo concreto, que é aquele palpável, é aquele que eu vejo, é aquele que eu toco. No caso, mesa, cabelo, óculos. Temos também os substantivos abstratos, que nomeiam sentimentos. Por exemplo, saudade. Sabemos que a saudade existe quando a sentimos. Beleza. Sabemos que a beleza existe quando vemos, quando a vemos. Temos os substantivos primitivos, são aqueles que não vieram de nenhuma outra palavra, como no caso livro, flor. Em contrapartida, os substantivos derivados vieram sempre de uma palavra primitiva, livraria, floricultura. E, por fim, os substantivos coletivos, que designam um grupo. Multidão, por exemplo, essa palavra, embora ela esteja no singular, ela designa um grupo de pessoas. Não nos esqueçamos aqui do processo de substantivação. Toda palavra acompanhada de um artigo, seja ele definido ou indefinido, torna-se automaticamente um substantivo. Por exemplo, a palavra andar. Andar fora de um contexto é um verbo, é óbvio. Porém, acompanhada de um substantivo, como no caso do exemplo, o andar da garota é gracioso, essa palavra se transforma num substantivo. A classe dos substantivos, ela é totalmente variável. Nós possuímos aqui a variação de gênero, masculino e feminino. Não nos esqueçamos de abarcar outros gêneros hoje em dia. Acredito eu que essa subclassificação tende a desaparecer, com toda razão. Temos a flexão de número, singular e plural, e também temos a flexão de grau, aumentativo e diminutivo. No caso do gênero, possuímos substantivos biformes, que possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Temos substantivos comum de dois gêneros, quando existe apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, que é o caso de estudante. Quem faz a distinção dos gêneros é o artigo que acompanha a palavra, o estudante, a estudante. E temos os substantivos sobrecomuns, em que existe apenas uma acepção da palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. É o que ocorre com a palavra vítima, com a palavra criança, que simplesmente nós a usamos, independente do contexto, acompanhadas aí do artigo a. Troca. Passamos agora para o estudo da classe dos adjetivos. Bem certinho, hein? Agora a internet
Ela também. Enquanto agora para o estudo da classe dos adjetivos. Enquanto o substantivo nomeia um ser, o adjetivo serve para caracterizar este ser, apresentar características. Os adjetivos eles podem aparecer também por meio de locuções adjetivas. Locuções são grupos de palavras que desempenham a função de uma classe maior. No caso do adjetivo, ao invés de eu dizer garota paulistana, eu posso muito bem dizer garota de São Paulo. O de São Paulo substitui claramente o adjetivo paulistana por meio de uma locução, porque eu tenho duas palavras, de São Paulo. Os adjetivos também podem sofrer uma subclassificação em primitivos e derivados. Primitivos são adjetivos que não vieram de nenhuma outra palavra. No caso, fácil, questão fácil. Essa palavra fácil, ela é claramente uma palavra primitiva, pois não foi originada de nenhuma outra. Temos aqui o adjetivo derivado, que é aquele que veio de uma palavra inicialmente primitiva. Garota bondosa. O bondosa veio da palavra bom, ok? Sendo dessa forma uma palavra derivada. Temos adjetivos simples, questão fácil, questão difícil. Na verdade, esses adjetivos simples, eles se constituem apenas de uma palavra, apenas de um núcleo. E temos também os adjetivos compostos por duas ou mais palavras. Bandeira luso-brasileira. Luso-brasileira é uma adjetivação composta de duas palavras, ou seja, é uma bandeira correspondente a duas nacionalidades, portuguesa e brasileira. Nesse caso, temos um exemplo clássico de adjetivo composto. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos também constituem uma classe de palavras variável, ou seja, eles possuem variação de gênero, número e grau. Quando falamos em flexão de gênero, dizemos aí novamente a questões de subdivisão em masculino e feminino. Garoto bonito, garota bonita. Em número, ele se faz com acréscimo e com a ausência do S. Menino bonito, meninos bonitos. E de grau. O grau do adjetivo, ele possui uma diferenciação com relação ao grau do substantivo. Primeiramente, nós temos aqui um exemplo clássico de grau comparativo de superioridade. Para que o grau comparativo seja efetivado, é necessário sempre dois elementos. Observem a frase. A garota é mais alta que o garoto. Eu tenho dois elementos que estão sendo comparados e eu encontro algo em comum, que é o fato de serem altos. Só que um desses elementos, a característica de um desses elementos acaba sobressaindo com relação ao outro. É por isso que eu digo que a garota é mais alta que o garoto. Se aqui tivesse escrito que a garota é tão alta quanto o garoto, seria um comparativo de igualdade. Da mesma forma que se tivesse escrito a garota é menos alta que o garoto, teríamos aqui um comparativo de inferioridade. Outro exemplo de grau do adjetivo é o grau superlativo. É aquele que coloca em evidência uma característica
acontece no grau comparativo. O superlativo, então, ele acaba colocando em evidência toda essa questão, né, essa caracterização perante um grupo. Eu poderia também ter escrito que ele é o menos politizado dos amigos. Dessa forma, teríamos aí o grau superlativo de inferioridade. Quando eu coloco ele é o mais politizado dos amigos, eu tenho um grau superlativo de superioridade. Resumindo, o conteúdo da nossa aula tratou de duas classes de palavras muito importantes, o substantivo e o adjetivo, juntamente com suas flexões e suas subclassificações. Muito obrigada pela atenção.